Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença. Um dia magnânimo para você. Hoje, 11 de junho, com o tema Não piore as coisas. Quão mais nocivas são as consequências da raiva e da dor que as circunstâncias que as provocam em nós. Marco Aurélio em suas meditações. A primeira regra dos buracos, diz o adágio, é que se você estiver em um buraco, pare de cavar. Essa talvez seja a lição de sabedoria mais violada do mundo. Porque o que a maioria de nós faz quando alguma coisa acontece, dá errado ou nos é infligida, é torná-la pior. Primeiro ficando irritado ou nos sentindo lesados e em seguida nos debatendo antes de termos algum plano. Hoje, dê a si mesmo a mais simples e factível das tarefas. Apenas não piore as coisas. O que quer que aconteça, não acrescente raiva ou emoções negativas à equação. Não reaja por reagir. Deixe as coisas como estão. Pare de cavar, depois planeje uma saída. Eu costumo dizer que quando acontece algo na vida do ser humano, ele pode reagir de duas maneiras. Ou ele aniquila o problema e lida com ele e se responsabiliza por ele, ou ele multiplica os problemas. Isso eu aprendi com um professor meu, em uma certa vez, quando fui fazer uma apresentação, e hoje eu razoavelmente falo bem, entre aspas, porque eu não gosto de tecer elogios para mim mesmo, porque eu tenho o hábito de falar, eu tenho as aulas para dar, eu tenho meus alunos, eu tenho meus cursos, mas antes eu era totalmente tímido e travado. E nessa apresentação, que era uma apresentação em inglês ainda para piorar, era uma coisa bem comercial de um curso que eu estava fazendo, tinha uma grande importância na minha nota final, eu estava extremamente nervoso. E ele percebeu meu nervosismo, uma pessoa suando às 7 da manhã, fazendo 15 graus em São Paulo, não é algo comum. Não é algo normal. E quando ele percebeu isso, ele me perguntou: Brian, você está nervoso? Aconteceu alguma coisa? E eu falei: sim, professor, eu estou nervoso. E ele: por quê? Por conta da apresentação, que eu não queria fazer, que eu não queria realizar, eu queria ser o último. Nessa idade, eu tinha 12 anos, então eu não tinha tanta maturidade ainda assim para respondê-lo. E ele falou assim: a apresentação para você é um problema? E eu falei: sim. E ele falou assim: e você nervoso, você não considera que seja outro problema? E aí eu parei para pensar e tudo fez sentido. E aí ele complementou: se a apresentação já é um problema e você ficar nervoso por conta dela é outro, significa que você está multiplicando um problema que você já tem. O que era um se tornou dois. Então agora pare com isso, entenda que você está pronto, entenda que você está preparado e lide com ela da melhor maneira. Apenas não piore as coisas. Exatamente o que nós lemos na nossa reflexão de hoje. Tem momentos da vida que você não precisa fazer absolutamente nada, pois a única coisa que você tem de fazer é ganhar tempo, é esperar. Tem uma história, um conto medieval que fala sobre um homem que roubava cavalos e o rei certa vez descobriu que esse homem roubava cavalos. E ele era um cara extremamente astuto, inteligente, ardiloso, não no sentido bom, mas sim que ele usava a inteligência para fazer a maldade. Mas ainda assim traz uma grande lição de sabedoria. O rei pega esse rapaz que roubava os cavalos e prende ele e diz que ele vai ser morto no dia seguinte. E esse rapaz diz o seguinte: olha, rei, não faça isso comigo, pois eu tenho um grande talento. Se você me manter vivo, em 1 ano eu farei todos os seus cavalos do reino falarem. E falarem a nossa língua de maneira clara e de maneira que eles possam conversar conosco. E o rei fica em êxtase, ele não entende nada disso, né? E ele se pergunta: como que esse cara me faz essa promessa? Ele diz assim: tudo bem, eu te dou esse 1 ano, mas se você não conseguir fazer esses cavalos falarem, no dia seguinte que bater a data de 1 ano, você será morto igual você seria nesse momento que eu te condenei. E esse rapaz fica mais suave, fica mais tranquilo, e ali no meio da prisão, quando ele estava com os cavalos tentando ensinar eles a falar, um outro companheiro de cela chega para ele e fala assim: você é maluco ficar falando que os cavalos irão falar, que você consegue ensinar eles a arte da linguagem? Você está enlouquecendo de prometer algo irreal para o rei? E aí ele diz assim: meu amigo, existem momentos que a gente só precisa ganhar tempo. Eu tenho 1 ano para descobrir uma outra saída daqui. Eu tenho 1 ano para descobrir uma outra forma. Ou seja, ele conseguiu tornar algo que era ruim em um fator que ele poderia ter mais tempo para resolver. Ele não piorou as coisas. E essa história conta muito sobre isso na nossa vida. Que em muitos momentos nós queremos fazer de tudo, nós queremos fugir, nós queremos resolver, nós queremos fazer milhões de coisas, mas a nossa emotividade não permite. As nossas paixões estão acima da nossa razão.
Então o que falta é apenas ganhar tempo, é apenas fazer um pouco menos, é apenas deixar que as situações se acalmem, que a poeira baixe, que as emoções como a raiva, a tristeza e coisas do gênero vão esvaindo aos poucos, e aí sim nós tomamos uma atitude racional. O nosso corpo, ele funciona a partir da razão e das emoções. As emoções são instantâneas, a razão é mais vagarosa, ela depende de um certo tempo para aparecer. Então, se você deixa com que as emoções tomem conta, é porque você não esperou que elas abaixassem para resplandecer a luz da razão. Então, simplesmente isso. Guarde esses dois conselhos para você. Existem momentos da vida que você precisa não fazer absolutamente nada, apenas não piorar as coisas. E existem outros que você precisa apenas ganhar tempo para você obter as respostas da sua razão. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.